Olá pessoal do canal Criando Riquezas. O vídeo de hoje aborda o poder da repetição. De acordo com Bob Proctor, a repetição constante de ideias opostas ao paradigma faz com que ele mude, permitindo assim a conquista de resultados melhores. Para tornar o vídeo mais acessível para pessoas com deficiência auditiva e facilitar a compreensão de todos, incluímos legendas. Desejamos a todos um bom estudo. Olá e seja bem-vindo! Sou o Bob Proctor e vou compartilhar algumas ideias com você para lhe dar uma visão geral. Eu quero que você preste muita atenção a isso. Agora, pelos próximos minutos, quero falar de você. Eu quero que você pense em você por um momento, eu quero que você pense na sua vida, eu quero que você pense sobre como você está vivendo versus como você gostaria de viver. Veja, preste muita atenção ao que estamos fazendo e você vai descobrir que pode realmente criar sua própria economia. Agora, eu aprendi algo há muitos anos atrás, quando um homem me disse, Bob, se você ler esse livro e fizer exatamente o que eu te disser, você pode ter tudo o que quiser. Agora, eu não acreditava nisso, mas depois de conviver só com ele por um tempo, acreditei que ele acreditava. Ele estava feliz, ele era saudável, ele era rico. Eu estava infeliz, estava doente, estava falido. Eu não tinha educação formal, não tinha experiência em negócios. Ele disse, isso não importa, Bob. O que aconteceu no passado é passado. O que acontece no futuro baseia-se nas decisões que você toma. Ele disse, eu sei como ganhar dinheiro, eu sei como é ser feliz e eu sei como me manter saudável. Se você fizer exatamente o que eu te digo, sua vida vai mudar. Sabe de uma coisa? No ano seguinte, multipliquei minha renda. Na verdade, minha vida mudou muito quando tomei uma decisão sobre uma coisa. Daquele ponto em diante, eu sempre teria um mentor, teria algum tipo de coaching e eu escolheria alguém que sabia como fazer o que eu queria fazer. Então, faria exatamente o que eles me dissessem, e foi o que eu fiz. E eu tenho feito isso agora por mais de meio século. Eu sentei, peguei uma caneta um dia e disse, vou construir uma empresa que opera em todo o mundo. Neste momento, estou transmitindo para todo mundo, e eu vou te mostrar como você pode realmente fazer as coisas acontecerem. O crescimento é uma parte normal da vida. Se algo não está crescendo, está morrendo. Agora, se vamos crescer, há uma coisa que vamos ter que fazer. Nós vamos ter que mudar. Não podemos ficar onde estamos e obter melhores resultados, isso simplesmente não funciona. Agora, esse homem me disse, Bob, você muda seu paradigma e muda sua vida. Eu nem sabia o que era paradigma, eu certamente não sabia como soletrar, não entendia. Ele disse, desde que mostrar a você o que é um paradigma. Ele disse, você me disse que quer ganhar mais dinheiro e isso era tudo o que eu queria. Imaginei que se tivesse dinheiro suficiente, os problemas iriam embora. Veja, eu estava ganhando um pouco e devia muito. Devia dinheiro a todo mundo e eu não conseguia me livrar das dívidas, eu simplesmente não conseguia fazer isso. Eu pagava uma conta e outra aparecia. Bem, ele disse, deixe-me dizer uma coisa. Há duas coisas que você deve saber se você vai criar riqueza. Elas não são difíceis, qualquer um pode aprender. Você tem que saber onde você está, você tem que saber para onde você está indo. Então você precisa se mover nessa direção. Agora, isso é tão simples e tão óbvio que quando você começa a estudar isso, você vai perguntar por que tantas pessoas estão estagnadas. E eu vou te dizer por quê. Porque muitas pessoas estão estagnadas. A maioria das pessoas terá resultado nesse ano da mesma forma que tiveram no ano passado. Bem, pode ter variado um pouco, mas não muito. Você sabe, com o potencial que temos, devemos dobrar, triplicar, quadruplicar nossos resultados, porque somos a mais alta forma de criação de Deus. Nós temos poderes mentais que irão explodir quando você começar a estudá-los. Então,
A resposta óbvia é que as pessoas não devem ter objetivos, e suponho que isso seja verdade em muitos casos, mas eu acho que muitas pessoas têm objetivos, mas simplesmente não sabem como obtê-los. Eu não acho que é aí que está o problema. Os problemas estão aqui, na compreensão de onde estamos, e a maioria das pessoas realmente não entende onde elas estão. Elas sabem onde estão fisicamente, você sabe, eu estou no meio de um campo em uma fazenda, ou então estou andando pela rua principal da Quinta Avenida em Nova York. Elas sabem onde estão fisicamente, mas mentalmente não sabem onde estão. Elas não sabem porque continuam recebendo os mesmos resultados, de novo e de novo. Elas mantêm o mesmo problema recorrente. Bem, ele disse, vou te dizer por quê. É por causa de paradigmas. E então ele disse, Bob, você tem que aprender a controlar o fluxo de energia do pensamento, e você tem que deixá-lo fluir livremente para e através de você, e você vai melhorar tudo com que se conecta. Veja, há uma energia fluindo para e através de nós. Eu não vou usar esse tempo agora para abordar esse assunto, mas você pode fotografar a energia deixando o corpo. Eu acho que você pode ter visto ou ouvido falar disso, é chamado fotografia Kirlian. O homem chamado Semyon Kirlian em 1934 na Rússia aperfeiçoou uma forma de fotografia onde você fotografa a massa e você fotografa a energia que vem dela. Essa coisa em que estamos vivendo é uma massa de energia. Você sabia que existe 11 milhões de kWh por libra de energia potencial armazenada nos elétrons dos átomos do nosso corpo? Habitamos em geradores de energia, nós só não entendemos como direcioná-la. Bem, vamos dar uma olhada no que é um paradigma. Um paradigma é um programa ambiental que tem quase controle exclusivo sobre o nosso comportamento habitual. Agora, pense nisso por um momento. Quase todo o nosso comportamento é habitual. Então, o que estamos realmente dizendo é que os paradigmas estão controlando a nossa vida. Nós não estamos controlando a nossa vida totalmente. Agora, considere isso, as pessoas vão para a escola, elas escolhem toda uma gama de informações. Elas podem ter uma boa graduação, um destaque no seu cartão de visitas, então não está faltando nada no departamento de inteligência, o departamento do intelecto. Elas têm o conhecimento, mas não estão usando isso. Por que tantas pessoas se formam na universidade, acabam ficando endividadas para fazê-la e não conseguem encontrar trabalho? Como você pode ter todo esse conhecimento e não consegue encontrar trabalho? Como você pode ter todo esse conhecimento e está quebrado? É por causa dos paradigmas. Agora, esse é um assunto interessante. Esse é um assunto preto no branco, não há nada obscuro aqui. Não importa o quão duro você trabalhe, não importa quantas horas você coloque nisso. Eu tenho trabalhado nisso há mais de 50 anos. Eu estou muito familiarizado com isso. Se o paradigma não mudar, em última análise, os resultados permaneceram praticamente os mesmos de um ano para o outro, e isso é realmente o que acontece com a maioria das pessoas. Se você só lembrar de uma coisa que estou dizendo, eu quero que você grave, e somente quando os paradigmas permanecem no controle, nada muda. Você pode tentar o quanto quiser para mudar algo em sua vida, mas se os paradigmas continuarem no controle, você está frito. Isso simplesmente não funcionará. Então, nós fazemos algumas perguntas: como podemos controlar o fluxo? Nós temos a capacidade de escolher, nós temos faculdades mentais fenomenais. O que é uma mudança de paradigma? O que é isso? Bem, é uma coisa interessante, quando realmente causamos uma mudança de paradigma, tudo acontece. Múltiplas fontes de renda. Voltando a muitos anos atrás, eu estava tentando descobrir o que as pessoas ricas fazem de tão diferente. Eu conheci pessoas ricas que eram absolutamente brilhantes e você pode entender por que elas são ricas, mas eu conheci outras pessoas que não são muito brilhantes e elas também são ricas. Então, é uma seção transversal de pessoas. Você encontrará homens e mulheres, você encontrará jovens e velhos, você encontrará pessoas de todas as nações,
todas as culturas, você encontrará ricos e pobres. Bem, qual o conceito? Pessoas ricas, quase todas, sem exceção, quase. Porque eu não sei com certeza se todo mundo faz, mas eu estou inclinado a pensar que elas fazem. Elas têm várias fontes, elas não têm uma fonte de renda, elas têm muitas fontes de renda. Eu tenho fonte de renda em todo o mundo porque eu queria uma empresa que opera em todo o mundo, mas nós mostramos a você como fazer isso também. Você pode ganhar dinheiro enquanto dorme. Eu fiz isso na noite passada, eu vou fazer essa noite e você também pode. Há apenas duas maneiras, duas formas conhecidas para mudar um paradigma, só duas. Pergunte a qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. O paradigma é como um programa em nossa mente que controla nosso comportamento. Não importa o quanto nós sabemos, nosso comportamento é controlado pelo paradigma. Agora, a primeira maneira é a constante repetição de ideias que são essencialmente o oposto do paradigma. A experiência pessoal de um impacto emocional. Vou te dar um exemplo. O 11 de setembro em Nova York, o edifício caindo. Esse foi o impacto emocional. Não para mim, provavelmente não para você. Foi uma coisa terrível, todos concordam, foi uma catástrofe absoluta. Foi uma mudança de paradigma para as pessoas que estão envolvidas nessa área, quando isso aconteceu e suas vidas mudaram. A família de pessoas que foram mortas lá, mudança de paradigma. Isso não acontece com frequência. Você pode contar com outro jeito, distante repetição do passado. Vou mostrar por quê. Agora observe. Supor um momento porque a repetição é necessária ao mudar paradigmas. Agora você provavelmente participou de um seminário de mudança de paradigma, volte e assista outro e outro e outro. Eu comecei a ler este livro há 57 anos atrás e eu ainda estou lendo. Eu tenho um livro aqui aberto na minha mesa, eu deixo aberto. Eu tenho lido essas 2 páginas por 3 meses porque eu sei que é assim que os paradigmas mudam. É a repetição que realmente muda isso. Agora aqui está o porquê, e eu quero que você observe. Se por um momento deixa a linha branca que eu vou colocar aqui representar o som da minha voz. A linha vermelha representa você escutando o som da minha voz. A linha branca representa a minha voz. Agora pense, então. Você segue, está escutando agora. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode ouvir, não escutar. As crianças são assim com os pais, a maioria das pessoas são assim com seu cônjuge. Então elas estão em apuros, você sabe. É assim que funciona. Então pense no que estão dizendo novamente. A linha branca representa o som de mim mesmo falando. A linha vermelha representa você me escutando falar. Agora eu vou continuar e vou explicar algo e bang, uma ideia vai bater e para onde você vai. Você pode sair em uma viagem de pensamento. Veja, essas linhas são o que chamamos de frequência de pensamento. E você está aqui, pensando sobre essa ideia que atinge a sua mente o tempo todo. As linhas brancas ainda continuam, mas você não ouve. Você continua ouvindo, mas não escuta. Então, você volta e começa a escutar novamente e você vai junto. E bang, você é atingido por outra ideia e sai em outra viagem de pensamento. Observe, é por isso que podemos ouvir a mesma coisa repetidamente. Você dirá, e eu nunca ouvi isso antes. Você poderia estar lendo um livro e dizer, eu nunca me lembro de ver isso no livro. Isso é porque você estaria lendo, seus olhos estão indo, mas sua mente está em outro lugar. Agora, pense nisso, e se você observar esses pontos vermelhos e eles representam um ponto nesse seminário quando você teve uma ideia e começou a pensar sobre isso. Vamos supor que você volte a isso novamente, vamos começar de roubar tudo isso por um momento e vamos deixar os pontos lá. Agora, quais as chances de você parar com essa ideia na próxima vez que você ouvir a mesma coisa? Isso não vai acontecer, você vai descer de lá. Veja as chances de você parar no mesmo ponto.
Você não vai fazer isso, então você só está ficando emocionalmente envolvido na ideia uma vez. Então, você tem outra ideia em outro lugar. Através da repetição, tudo em sua vida começa a mudar. Eu nunca soube disso, mas comecei a ler esse livro. Então, comecei a escutar uma gravação de Arne Ringali por volta de 1961. Eu estava tão fascinado pelo que Arne estava falando que eu não conseguia parar de escutar isso. 10 anos depois, eu estava morando na Inglaterra. Eu estava ganhando mais de $1 milhão por ano. Eu tinha negócios em 7 cidades diferentes no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu estava ganhando todo tipo de dinheiro e comecei a perguntar como isso aconteceu. Eu não consegui descobrir. Eu fui criado para acreditar que se você quisesse ganhar muito dinheiro, você teria que ser realmente inteligente. Eu sabia que não era tão inteligente, mas estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você não fosse à escola, você não conseguiria um bom emprego e, se não tivesse um bom emprego, seria um fracasso. Eu era o dono da empresa, então comecei a pensar que muitas coisas em que eu acreditava não eram verdade. Então comecei a pensar como eu mudei. Comecei a estudar e demorei cerca de 9 anos e meio. Quando eu percebi tudo isso, o que eu queria fazer era ensinar. Eu concluí que era por causa da repetição. Eu continuei escutando esse material, comecei com as gravações, e depois, com os cassetes, e assim por diante. Agora estamos online, mas é a repetição de escutar a mesma coisa de novo e de novo e de novo. É isso que acontece com as pessoas. É por isso que quase todos os indivíduos ricos são da terceira, quarta ou quinta geração beneficiários da riqueza. Foi tudo que ouviram quando eram crianças. Eles foram programados com isso em uma idade muito precoce pelas pessoas ao seu redor. É por isso que aprendemos a língua que aprendemos. Você pode imaginar o que aconteceria se eu dissesse: "Olá, meu nome é Bob. Qual é o seu?" E você não soubesse seu nome, o nome de sua mãe, o nome do seu pai. Eles disseram o nome só uma vez. Eles dizem de novo e de novo e de novo, e logo ele se torna Bob, e você começa a reconhecer. Todas as pessoas que são bem-sucedidas passaram suas vidas fazendo isso. Hill fez isso. Napoleão Hill estudou pessoas bem-sucedidas. Ele disse que todas as pessoas de sucesso tomam decisões muito rapidamente e as mudam muito devagar. E quando elas mudam, mudam totalmente. Eu quero que você decida agora mesmo que você vai fazer isso. Você vai construir um novo modelo do que Mr. Fuller, o homem que construiu a cúpula geodésica. Ele disse algo interessante: você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, você constrói um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Somos a forma mais elevada de criação de Deus. Você sabia que todas as outras pequenas criaturas do planeta estão completamente em casa em seu ambiente? Elas se adaptam. Pense nisso: pequenos pássaros, esquilos, cervos, eles se adaptam em seu ambiente. Você e eu somos as únicas criaturas do planeta totalmente desorientadas em nosso ambiente. Isso é porque nos foi dada a capacidade de criar nosso próprio ambiente. Nós podemos nos sentar, podemos pegar uma caneta e podemos decretar nosso próprio destino agora. Eu nunca parei de estudar e você sabe de uma coisa: minha renda apenas continua subindo. Eu vou fazer 84 anos daqui a pouco tempo, algumas semanas, 3, 4 semanas. Eu tenho tanta energia quanto uma pessoa de 24 ou 34. Veja, a idade não tem nada a ver com isso. Quantos anos você teria se esquecesse a sua idade? Inteligência não tem nada a ver com isso. Há pessoas brilhantes que não estão fazendo isso acontecer. O que tem a ver com isso? Tem a ver com paradigmas. Compartilhe, inscreva-se para apoiar o canal e incentivar a continuar postando vídeos dublados do nosso mestre Bob Proctor.